Bom dia a todos os nossos irmãos aqui presentes nessa linda manhã de domingo do dia 15 de janeiro de 2023. Nós estamos unidos e reunidos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, online, para estudá-lo à luz da doutrina dos Espíritos. Nós estamos estudando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós estamos estudando a destinação da terra, causa das misérias humanas, itens 6 e 7. E nós vamos agradecer muito ao GEFA, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis, em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, que nos proporciona esse estudo todos os domingos, neste horário da manhã. Então, vamos iniciá-lo vibrando com Jesus, pedindo ao nosso irmão Antônio Júlio que faça a leitura da mensagem que vai nos sintonizar com o estudo. Mensagem intitulada Estações Necessárias, número 13. É uma mensagem do livro Pão Nosso, por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial, a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Assim seja. Muito obrigada ao nosso irmão Antônio Júlio, que nos preparou para o estudo desta manhã. E nós vamos agora iniciarmos com a prece inicial, fazer a prece inicial com a nossa irmã Denise, por favor. Bom dia, irmãos. Todos me ouvem bem? Sim, por favor. A Silvia está pronta para fazer a leitura do estudo, tá? Que ela falou aqui, tá? Então, tá ótimo. Pois não. Desculpa. Vamos dar início? Sim, por favor, Denise. Bom dia, meus irmãos. Eu começo a prece de hoje com o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Serve a Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Saber-se que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós e nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas de seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom
e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Jesus amado, nós te agradecemos por mais esse estudo do Evangelho. Nós estamos começando essa semana, que essa semana venha de muita paz, muita vibração, coisas positivas, e que esse Evangelho de hoje, esse estudo de hoje, possa nos ajudar a caminhar essa grande viagem que vai começar. Mais uma semana que o Senhor está dando a oportunidade de sermos melhores, né? De continuarmos fazendo a nossa reforma íntima. Nós possamos seguir os teus caminhos, o teu aprendizado, tudo aquilo que nós colocarmos, todos os nossos ensinamentos hoje, que nós possamos sempre tentar colocá-los em prática. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Mas é possível, porque assim nosso Jesus amado nos diz: eu estarei contigo. E eu creio nisso. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada pela vibração que nos colocou a todos pertinho de Jesus, da espiritualidade que nos abraça nesse momento. Dos nossos irmãos, Gratidão, meus irmãos. pois não, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, né, que estão juntinho de nós, também na mesma ânsia do conhecimento. Agora nós vamos passar para o estudo, efetivamente, que é a destinação da terra, causa das misérias humanas, do capítulo 3, há muito exploradas na casa de meu pai. Nossa irmã Silvia vai nos ajudar na leitura, por favor. Bom dia a todos. Então, vamos à leitura do estudo de hoje. O item 6, do capítulo 3, há muitas moradas, na casa do meu pai. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram porque na terra haja tanta maldade e tanta paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades, toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermos. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é, simultaneamente, tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Gratidão. Muito obrigada, Silvia. Você gostaria de comentar o estudo? Esse item 7 aqui, ele é excelente porque ele é didático, né? Para explicar por que a gente
né, passa por tudo isso, né, porque a Terra é um planeta de provas e expiações, e a gente está aqui para isso. Então, só que, né, eu achei essa comparação que ele faz com os hospitais e penitenciárias muito pertinente, muito didática, ou seja, quando nós evoluirmos, quando nós, né, nos curarmos, a gente passa né, a gente sobe de planetinha, a gente muda, né? Enfim, vou deixar vocês falarem, aí depois a gente vai trocando. Então, nós vamos começar o estudo hoje. Eu queria fazer uma retificação de um ponto que nós tocamos no estudo anterior, e nós citamos o exemplo de André Luiz, que estava no umbral, teve esse momento em que ele precisou estar lá por necessidades espirituais próprias, como todos nós, né? Quando cometemos equívocos, e ele foi, depois de um grande arrependimento, ele foi amparado pelo seu instrutor, e eu disse que era Alexandre, porque eu me confundi, e foi Clarencio. Então, eu gostaria de deixar isso claro, porque são itens, são detalhes importantes nessa história belíssima da vida de André Luiz, que nos enriquece a todos, porque é muito pertinente à nossa própria vida, à nossa própria história, né? Agora, com relação ao estudo de hoje, belíssimo também, como sempre, tudo no Evangelho, nós ficamos, assim, muito felizes com a mensagem, porque é aquela situação, né? Porque nós somos espíritas, porque frequentamos o centro, porque fazemos uma boa ação, porque já não temos cultos exteriores, ou porque somos católicos, de qualquer religião, e nos sentimos próximos a Jesus nas nossas atitudes e nas nossas opções, nós já achamos que somos espíritos belíssimos, né? Espíritos que já estão em plena evolução superior. E isso não nos abaliza nessa evolução. É preciso que nós refaçamos o nosso mundo interior, os nossos conceitos, a prática do bem constante e consistente. Então, essa mensagem nos fortalece na reforma íntima. Quando nós terminamos a leitura desse texto, do estudo hoje, quando diz que o homem, quando ele se recupera, tanto no hospital, ou quando cumpre suas penas na penitenciária, nesse paralelo que ele faz, que somos espíritos adoentados na alma. Uns precisam do hospital para se restabelecer, medicações, né? Tanto físicas, né, quanto espirituais. Os outros precisam cumprir penas, estão na penitenciária. Então, quer dizer, esse paralelo nos traz a esperança. Quando recuperamos, nós saímos desta condição. Então, é um estudo que nos traz esperança. E nesse contexto todo, nós ficamos muito felizes também, porque Allan Kardec, ao nos trazer todas essas obras lindas da codificação, faz com que nós, no estudo, façamos uma conexão das suas obras, e que complementam todos os estudos que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, corroborando as mesmas ideias e as fortalecendo. E isso a gente vê também com os espíritos abnegados do Cristo, que nos assessoram também. Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, e todos os espíritos, Emmanuel, Paulo, que nos ajudam a entender melhor o Evangelho. Então, baseado nisso que eu estou dizendo, nós chegamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 194, tem uma nota, tem desculpe, não é peraí, só um minutinho. No Livro dos Espíritos, 188, tem uma nota logo abaixo da questão 188, que eu achei maravilhosa. Eu vou ler com calma, para que os irmãos entendam. Nós vamos dar a boa-vinda ao nosso irmão Lenilson, que chegou para nos ajudar também no estudo. Seja bem-vindo. Então, diz assim: segundo os espíritos, bom dia, segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema, olha só as moradas do Pai, do nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados,
física e moralmente. Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que lá irradiam seus pensamentos para outros mundos. Olha só, o Sol é reunião para os grandes espíritos sublimes, celestiais, irradiando seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Essas orientações são transmitidas pelo fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade, e todos os sóis parecem estar numa posição idêntica de todas as galáxias, né? O volume e a distância que estão do Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Olha que coisa linda! Então, esse estudo nos faz ver como realmente são muitas moradas na casa de meu pai, e como cada um tem a sua evolução, e nós vemos que a Terra, neste mundo de provas e expiações, ela ainda é uma das mais atrasadas, né? E nós estamos neste contexto. Então, a única realidade que nós temos nisso tudo, mas não percamos a esperança, nós estamos evoluindo, crescendo, isso é estímulo, né? Então, a única certeza que nós temos, a única realidade que temos é a mudança. E isso vem sendo trazido desde a época de Sócrates, né? Então, nós trocamos o quê? Energia, como diz Albert Einstein. Nós trocamos energias, nós somos energia e trocamos energia. E nenhum progresso se fará individualmente. Nós temos que fazer o nosso progresso individual e gerar o progresso coletivo. E nesse contexto, como nós estamos falando, atrelado a outras obras de Allan Kardec, nós também não podemos dissociar o nosso estudo de hoje do livro da Gênese, que no seu capítulo 18, que fala justamente de sinais dos tempos e a geração nova, que vai do 1 até o 35, e especificamente na geração nova, que vai do 27 até 35, é muito esclarecedor. E aí, baseado em tudo que ele nos fala, ele nos diz justamente isso, que há sempre duas gerações na Terra, uma partindo e a outra chegando. E nós temos a ideia muito errônea de que são sempre, por exemplo, que a renovação da Terra, que já está ocorrendo, porque ela é paulatina e ela é sucessiva nos seus acontecimentos, né? Como nós já dissemos no estudo anterior, não vai ter nenhuma modificação repentina, é uma modificação que já está ocorrendo nos nossos corações e a gente vê ao nosso redor. Sempre a gente, às vezes, tem o conceito de que são espíritos sublimes que vão ser substituídos pelos espíritos atrasados que aqui estão, equivocados. E, logicamente, nós vamos ter assessoria, como foi já também estudado aqui, por espíritos maravilhosos, sublimes, de maior entendimento, e que vão nos trazer, que virão até nós por missão, reencarnarão como já estão reencarnados, como, por exemplo, Emmanuel, Joana de Ângeles, Vitor Hugo, que vai ser responsável pela grande modificação artística da Terra, a sua evolução nas artes. Então, cada um desempenhando a sua missão para nos elevar espiritualmente. Mas, sem considerar esses espíritos, esta modificação não será assim, uma substituição de todos nós aqui encarnados na Terra, que estamos em reconstrução íntima, às vezes com maior equívoco, às vezes com menos, né? Já acordando para as realidades sublimes e divinas, o nosso compromisso moral e intelectual de evolução, mas
vai ser uma substituição que vai contar conosco. Então, quando nós desencarnarmos, nós poderemos retornar à Terra reformados, porque ao estarmos no mundo espiritual, mesmo com qualquer equívoco que tivermos feito aqui pelas nossas próprias opções, né, pelas nossas escolhas, infelizes e às vezes acertadas, quando nós desencarnarmos, forçosamente, nós não iremos para mundos inferiores, porque não merecemos mais estar na Terra. Nós teremos a chance de, no plano espiritual, desvinculado da matéria, abrirmos os nossos olhos e conhecimentos para verdades maiores e concretas que nos alertarão o espírito, e nos fará ver assim, meu Deus, como eu me equivoquei, eu não vou repetir isso mais. E eu vou ter a chance de retornar ao planeta reformada, com uma nova visão. Então, em vez de combater aquelas ideias sublimes e maravilhosas que me fazem crescer, eu vou estar aliada a elas num processo de crescimento contínuo. Mas os espíritos que, porventura, o equívoco for muito grave e o espírito não se vê ainda envolvido no bem, na prática do bem, no exercício do bem, pela beleza de ser do bem, infelizmente, ele irá reencarnar em mundos inferiores porque está compatível a sua vibração com aquele mundo em que ele se reencarnará. Não como retroagindo, porque isso não acontece. O espírito não retroage, ele apenas está compatível com a sua vibração, com o seu momento espiritual naquele mundo em que ele reencarna, porque senão, se ele permanecer na Terra, ele irá perturbar o crescimento espiritual da Terra, tornando mais confuso. Então, é uma questão até de ajuda mesmo a esse espírito para crescer, porque ele poderá ajudar os que estão lá a crescerem e ele também promover o seu crescimento. E a Terra, então, estará envolvida com espíritos que serão renovados, os próprios que já tiveram a oportunidade de reencarnar aqui, mas que acordaram para a beleza do bem, da prática do bem, do crescimento ético, moral, aliando a razão, a inteligência, envolvidos pela prática do bem. Então, isso é muito bonito da gente entender, porque essa categoria, nós vamos ver direitinho essas gerações que estão envolvidas pela luz divina, pelo conhecimento divino, e aqueles que combatem o crescimento, as boas ideias, a boa prática do bem, que não reconhece o poder de Deus, né? Que combate, eu não acredito, Deus não existe, nós estamos aqui sem nenhum amparo. Então, esses são espíritos ainda endurecidos para a verdade sublime. Então, é muito interessante essa colocação, que a gente vê como esse processo ocorrerá, né? E esses esclarecimentos que Kardec faz nesse capítulo. Eu vou dar uma parada, vou deixar para que os nossos irmãos possam contribuir também para o estudo, e dando boas-vindas a Vanessa, que está conosco aqui no estudo. Quando você falou dos espíritos, quando você mencionou a Gênesis, os espíritos se encontrarem no Sol, né? A gente lembra da conexão do caminho da luz, que Emmanuel coloca que os espíritos puros, a comunidade de espíritos puros que encontrou no Sol, que ele teve acesso à informação por duas vezes. Uma, na criação do planeta, há estimados 4 bilhões e meio de anos atrás, e a segunda na vinda do Cristo. Então, a informação do Emmanuel, ela bate certinho com o que você falou sobre a Gênesis. Estou me referindo a isso, fazendo uma provocação, porque com todo o direito do mundo, né,
algumas pessoas ficam questionando os textos de Emmanuel, espíritas. Isso aí não tem problema nenhum. Mas quanto mais a gente estuda o Evangelho e conecta com os estudos das obras do Chico, a gente vê a conexão, né? O casamento. Outra coisa que você mencionou aí, muito interessante, foi sobre aonde nós estamos, né? O que somos, onde estamos. Porque a doutrina espírita, ela não vem dizer, ela não vem impor aos que a leem, ou que a seguem, ou aos que se orientam, não vou nem dizer aos espíritas, a ninguém. Ela nunca fala assim, seja espírita, porque o espiritismo é o único e melhor caminho. Ela não fala isso. Pelo contrário, Kardec fala que as informações contidas na doutrina espírita são um farol para o futuro, será o futuro das religiões. A gente vê algumas religiões esotéricas e religiões como a Umbanda e o Candomblé também, se orientando através do livro dos médiuns, o livro dos espíritos, sem ter que mudar a sua característica por conta da doutrina espírita. Então, a ideia da doutrina espírita é que os católicos, evangélicos e outras religiões se conectem e conheçam, saibam como funciona o plano espiritual, né? As realidades que a gente vem se acostumando a entender, que a gente vem se acostumando, a gente não está assim dominando todo o processo, a gente não domina, a gente está tateando ainda assim nos processos. Então, a gente, minimamente, a doutrina espírita ela nos dá um parecer de onde estamos e quem somos atualmente, né? Quem somos? Somos espíritos encarnados, então somos alma no momento. Quando desencarnados, somos espíritos. Então, essa noção de vida futura, de vida passada, de conexão com outros espíritos, né, de outros planetas, de evolução dos mundos, isso são informações sagradas, gerais, que qualquer doutrina pode acessar e aceitar ou não. Então, entender que a pessoa, ora, ela vem num gênero, depois ela pode vir num outro gênero, como mulher ou como homem, ora, ela pode vir pobre, ela pode vir rica, ela pode vir com poder, depois ela pode vir ela pode vir obedecendo. Então, essa transmigração das almas, ela pode passear em Vênus ou em Júpiter, ela tiver merecimento para isso. Então, são tantas as informações que a gente tem, tantas as colônias que a gente tem, a gente só fala de nosso lar, mas são dezenas de colônias que o Pai nos oferece, muitas colônias. Então, a gente realmente há muitas moradas na casa do Pai, realmente a gente está entendendo esse processo, se acostumando com esse processo, e realmente a Terra atualmente, mesmo fazendo essa transição para um planeta de regeneração, ela ainda é um planeta de muito sofrimento, muita dor, muita violência, muita doença, né? Tudo isso porque nós simplesmente precisamos passar por esse estágio, um estágio necessário condizente com a nossa sintonia, nada mais do que isso. Então, essas informações que eu estou falando, que todo mundo aqui sabe, que a gente lê, são informações que estão no Pentateuco e depois os espíritos chamados obras, as outras obras, né? Elas vão nos dando novos
novos contornos, né? A gente vai estudando as obras complementares, as chamadas obras subsidiárias, elas vão dando novos contornos. A Silvia hoje trouxe uma obra que a gente não conhecia. Então, cada vez mais, o Pai permite que a gente tenha acesso a mais e mais informações. O que nos cabe é pegar essas informações e fazer bom uso delas, não nos aproveitarmos dela para usarmos as pessoas e as coisas materiais, né? Não usarmos, e sim nós utilizarmos a doutrina como uma ferramenta para a nossa evolução. As informações que a doutrina traz são informações eternas. Porém, quanto mais o tempo passa e a gente evolui, elas vão dirimindo, né? As informações elas vão tendo outros desdobramentos. E a gente vai tendo mais condições de ter esse entendimento, né? Então, hoje a Terra está assim. Pode mudar, vai mudar. E quem não puder acompanhar, não tem problema. Vai estagiar no outro planeta, provavelmente pode ser ou não, com um outro Cristo, um outro Espírito puro, cuidando daquele planeta, de uma fase que a Terra já passou. Então, assim, a gente vai vivendo. Isso é muito fácil de entender, mas é um desafio viver, é um desafio. Isso aqui está fácil. Não. É desafiador mesmo. E o Pai permite, deixa a gente reencarnar milhares de vezes, até uma hora que o limite acaba, porque o comprometimento nosso fica... O comportamento compromete a nossa evolução. Então, a gente precisa dar uma parada e estagiar em outro setor para poder depois voltar e continuar. Então, essa informação que a gente tem sobre isso, e eu poder simplesmente explicar isso aqui, uma coisa que a gente já leu, é uma coisa que eu vou levar para a eternidade. Todos nós vamos levar para a eternidade esse entendimento. Não que todos aqui sejam espíritos superiores, sejam espíritos voltados para o bem, não. Eu tenho sérios problemas. Não queiram conviver comigo. Não queiram. Mas a gente vai começando a entender o processo, que a violência é uma ferramenta que a gente não precisa usar. O revide, tudo que Jesus não recomendou, né? Revidar a violência, enfim, buscar cura, como a hemorroíça. A gente começa a lembrar da questão do perdão, né? A gente começa a lembrar dos personagens do Evangelho que habitam, né, no nosso imaginário. Enfim, tudo isso é muito, muito rico para a gente. Então, quanto mais nós estudamos... Aí a importância do estudo sistematizado. O estudo sistematizado é para nós, no melhor sentido da palavra, nos doutrinarmos. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, a gente vai estudando e vai deixando a matéria viva na nossa mente. A matéria que é essas informações que a doutrina nos dá. Então, quanto mais a gente vai estudando, repetindo a lição, uma hora a gente vai despertar e vai poder mudar, estagiar em outra fase, ou acompanhar a fase que a Terra está se propondo no momento. Por enquanto é isso. Obrigado. É muito bom o que você falou. Realmente, a gente vai mudando nossos conceitos pelo estudo, que é enriquecedor. A gente, às vezes, a gente começa a entender que o espírito está sempre em ascensão. Ele vai sempre crescendo em direção ao Pai, a partir do momento do seu despertar para os valores sublimes e eternos.
a prática do bem, é substituir a raiva, o fanatismo, a intolerância, a vingança, por sentimentos melhores, que vão reconstruir a sua alma. E o estudo nos faz ver isso, né? O quanto é bom a gente se policiar, se dominar, se vigiar, né? Vigiai e orai, como Jesus sempre nos aconselhou, porque a reforma e o trabalho é sempre conosco mesmo. Então, o nosso corpo, até a doutrina nos ensina isso, o nosso corpo ele pode retroagir, quero dizer, a gente numa experiência a gente é rico, na outra a gente é pobre, vivendo experiências diferentes para que nós possamos crescer em cada uma delas, com uma visão completa de todo o conteúdo, mas o espírito não. O espírito não retroage, ele sempre está, ou ele estagna porque ele não usa daquele momento para o seu crescimento, não se dedica ao seu próprio crescimento, mas ou ele cresce. Então, não tem opção. E isso é muito bonito da gente entender. E essa renovação da Terra, como é bonito também a gente entender que a gente faz parte dela, que nós, com todos os nossos equívocos, podemos, ao desencarnar, ou mesmo encarnados, acordarmos para essa necessidade da reforma íntima, dos nossos valores, de mudar a rota que estamos seguindo e passarmos de antagonistas do bem ao seu auxiliar. Né? Então, a reforma será feita com espíritos melhores junto de nós, mas também por nós, reformados. E isso é bonito porque na própria Gênese, ela fala sobre um exemplo bonito, que é sobre, no item 31 desse capítulo 18, ele fala sobre um exemplo lindo que eu quero passar com vocês. Ele fala assim, Kardec menciona, como se fosse um regimento, um exército feito por homens truculentos, nervosos, irritados, perversos, e que dominam ali aquele regimento, as suas ideias vigoram. Mesmo que hajam pessoas de boa índole, com bons pensamentos, mais humanos, eles são minoria. Então, as suas ideias não prevalecem, e eles são sempre subjugados. Mas a partir do momento em que haverá, vamos dizer, se você tirar desse regimento o desencarne, 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, eles retornarão ao plano espiritual e poderão, porque eles, desvinculados da matéria, eles terão condição de se ver melhor. É como aquele filme que passa, né? A sua vida passa para você no desencarne e você sente ou alegria ou tristeza. Então, o espírito que é mais, vamos dizer, elucidado um pouquinho, não precisa ser grande coisa, mas ele se envergonha, ele fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Não é possível que eu agi assim. E aí ele pode acordar, tira a venda dos seus olhos, porque ele está desvinculado da matéria, e ele pode acordar e dizer, meu Deus, não é esse o caminho, me dê uma chance. Então, ele retorna, reformado, refeito, com lindas possibilidades para florir onde ele está. E aí ele será, então, contribuinte dessa regeneração da Terra. E aí as ideias vão o quê? Em vez de ideias truculentas, raivosas, nervosas, vão sendo substituídas e vigorando a ideia do bem. Ela ganha força, o bem ganha força. O bem não é tímido, ele trabalha incessantemente. Então, olha como será feita. Aí ele fala, isso não acontece na nossa sociedade atual? É assim que será a reforma. A substituição, o refazer dos nossos espíritos, o acordar das nossas almas, dos nossos espíritos imortais para o nosso próprio crescimento e crescimento coletivo. E aí Kardec também diz sobre esses desencarnes coletivos. Como é bom estudar, né, gente? Porque a gente às vezes pensa assim, por exemplo, houve a pandemia. Nossa, quantas pessoas, milhões de pessoas faleceram, desencarnaram. E aí a gente fala, nossa, houve uma renovação, né? Sem dúvida, só que o desencarne coletivo não é para eliminar os espíritos da Terra como se eles fossem inferiores e tivessem que reencarnar em mundos inferiores, não. Kardec nos elucida, é para que haja a sua depuração espiritual e eles possam retornar com uma nova visão. Quanto mais as catástrofes coletivas acontecem,
mais é sinal de que o progresso está ocorrendo. Olha que relação bonita. De uma tristeza nos leva a um fato alegre. É evolução, é crescimento, não é? Algum irmão nosso gostaria de contribuir? Eu queria falar um pouquinho, trazendo música, para não ficar diferente, né? Isso mesmo. Trazer a música que nos diz o seguinte: qual de nós não tem nenhum defeito e qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Isso deixa na gente essa ideia, assim, para mim, da sabedoria de Deus, de quanto Ele nos criou dessa maneira maravilhosa para nós crescermos, que mesmo aqueles que estão mal, eles têm uma virtude. Qual de nós não tem uma virtude? Mas também qual de nós não tem nenhum defeito? E tem solução para isso? Tem. Suavizar o lado rude. Eu acho essa letra perfeita. E aí, então, a gente fica pensando que essa sementinha de amor está dentro da gente. A gente tem até um exemplo de uma pessoa muito má, mas ele não podia ver um cachorro mau, ele não podia ver um animal passando uma dificuldade que aí transbordava esse amor. É um caminho, né? Então, todos nós... Tem até uma passagem de Jesus em que tem um cachorro doente e tal, e ele passa e diz: que lindos dentes tem esse cão. Então, você conseguir que existe isso, né? Que a gente tem essa semente, ele é muito mau, então, mas ele tem essa semente. E aí termina dizendo que um dia todos nós seremos anjos. Isso nos anima. Então, longe de nos dizer, não, mas nós somos muito maus, nós não vamos conseguir sair, não. Qual de nós não tem uma virtude? Gente, era isso, tá? Maravilhoso, Luci, porque é isso mesmo, isso é uma humanidade, uma misericórdia para com todos nós. Nós não podemos nos julgar assim, nem anjos e nem também demônios. Nós somos pessoas crescendo, almas crescendo, reconhecendo o valor do Pai. E é bonito a gente mudar esse olhar, igual você falou do cãozinho, né? Ele estava doente, talvez estivesse feio, mas ele ainda conseguiu ver a beleza nos seus dentinhos, né? Então, quer dizer, a gente precisa realmente reconhecer no outro qualidades. Isso é bonito para a nossa alma em crescimento. A gente reconhecer o esforço que o irmão está fazendo. É como, às vezes, a gente ouve muito falar, e um dia eu estava pensando sobre isso, sobre quem faz palestras, né? E há pessoas que falam assim, poxa, mas você não sabe como é que a pessoa é em casa. Ah, mas será que ele é isso tudo? E a gente atribui ao nosso irmão que está nos trazendo um estudo uma responsabilidade muito grande, como se ele tivesse que ser perfeito. E, na verdade, a gente precisa reconhecer o esforço do irmão em estudar, em aquilo tocar o seu coração, embora muitas dificuldades que todos temos ainda a trabalhar. Então, é bonito a gente ver o esforço que a pessoa está fazendo em trazer uma mensagem bonita, embora aquela mensagem seja para ele, todinha para ele. Ele reconhece isso, mas ele ainda quer compartilhar com todos aquela mensagem que lhe fez bem. Então, na verdade, somos todos caminhantes, andarilhos, pés machucados, joelhos sangrando, alma, às vezes em pranto, e ainda assim, graças a Deus, falando de Jesus. Então, que coisa bonita, estudando o Evangelho. Lindo, 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 lindo. Obrigada pelo seu carinho. E reconhecer que nós temos virtudes, a gente achar essa virtude e vamos tentar, então, só suavizar o lado rude. É isso aí. Ver o quanto, ver o esforço que estamos fazendo para crescer e as qualidades que já adquirimos, porque o Pai é amor conosco, por que não seremos nós mesmos amor conosco, né? E com o próximo, muito bonito. Alguém gostaria? Ou Alessandra, todos, né? Oi, Silvia, pois não. Dentro aí da fala, né, de vocês, eu estava com uma coisa em mente, aí a Lucia entrou com essa música linda, eu
Entrei em devaneios aqui, meio que me perdi, mas acho que retomei. Com essa sua fala e da Lucy, né? Tem uma passagem do livro de Harry Potter que eu amo muito, que diz assim, o Harry está conversando com o padrinho dele, e o padrinho diz que todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que nos define é o lado com o qual decidimos agir. E eu acho assim, é uma história que eu gosto muito, porque ela fala de amor, né? de família, de laços. É uma história que eu amo muito. Tem muita gente que pensa que Harry Potter é uma história para crianças, mas não é, não. É uma história para adultos. E outra coisa que você estava comentando anteriormente, né? Quando eu comecei a estudar a transição planetária, e foi falado muito que muitos espíritos estão tendo a sua última chance de se regenerar, né? Enfim, que os que não estão condizentes com o novo mundo, né, que virá de regeneração, que eles não mais encarnariam aqui na Terra, eu meio que fiquei em pânico. Eu fiquei, meu Deus, a hora é agora, a encarnação é essa, eu tenho que melhorar, uma autocobrança, né? Se Érica estiver aí do lado de Joubert, ela deve estar lembrando na nossa conversa de ontem. E, na verdade, o que eu percebi, lendo mais, estudando com vocês, é que esse livro que eu fiz a propagandinha, ele mostra que não é que seja essa a nossa última encarnação na Terra. Muitos estão indo, como você falou, nas grandes catástrofes, né, nos desencarnes coletivos, estão indo no mundo espiritual, se preparando para essa melhora, para essa elevação, e muitos vão voltar com essa nova proposta de fraternidade, de amor, né? Então, assim, para mim, pessoalmente, estou dividindo com vocês, né, que dentre todos os meus estudos, às vezes eu ficava meio desesperada e achava que a última chance era essa. Não, peraí, vamos devagar, né? Porque isso me gerou muita ansiedade, muita angústia, uma sede de melhorar muito e me cobrar muito, né? A evolução moral, a reforma íntima. E eu, não, peraí, tenho que melhorar sim, mas também não posso entrar em sofrimento psíquico por conta disso. Vamos lá, um dia de cada vez, vamos continuar estudando, é o caminho, né? Não significa que se eu desencarnar agora, que eu vou para um mundo primitivo, não. Enfim, é um caminho, e a gente, graças a Deus, eu fico muito feliz quando nos nossos encontros, que eu vejo, poxa, a gente está caminhando, eu só queria dividir isso realmente. Então, assim, temos muitas oportunidades, né? E tem muitas moradas na casa do Pai. Era isso. É isso mesmo. São muitas moradas mesmo, e isso nos faz tão bem, né? Saber de tantos caminhos, né, evolutivos, tantas possibilidades. E você tocou no ponto também bonito. Não é só a Terra que é mundo de provas e expiações, e é mundo, vamos dizer, os mundos inferiores, né? Então, às vezes, nós fazemos a nossa evolução em um outro planeta de provas e expiações, que é o mesmo nível, e não é a Terra. E isso também, nessa nota que nós lemos, relativa à questão 188 do Livro dos Espíritos, ele ainda complementa lá, que às vezes Júpiter, que é o planeta mais evoluído, mais avançado, encontra-se lá não somente espíritos evoluídos, sublimes, mas às vezes encontra-se, vamos dizer, houve um espírito, vê-se um espírito que não é tão evoluído e não se entende, mas o que ele está fazendo aqui? Ele já fez a sua evolução em mundos anteriores e está lá para crescer, pela convivência com espíritos mais elevados. Então, olha aqui, a gente abre um parênteses para que nós possamos evidenciar a misericórdia do Pai e o amor de Jesus ao nos esclarecer, junto a Kardec e aos espíritos abnegados que participaram desta codificação, a nos trazer essas informações. E isso é que nós somos gratos a essa doutrina de amor
essa doutrina que é consolação, que é verdade, porque ela nos alicerça na verdade, para que a gente possa caminhar sabendo para onde a gente está indo e por que hoje a gente sofre, a gente tem esse misto de vibrações na Terra, o próprio texto aqui do estudo diz que não tem como ser diferente. Nós estamos entre hospitais, penitenciárias, então, quer dizer, espíritos que precisam de se refazer, né? E espíritos bons em crescimento. Então, é preciso que a gente entenda isso, sabe, por que dessas vibrações tão difíceis, como que o mal ainda, às vezes, sobrepõe ao bem, mas não com força, porque o bem é mais forte. É isso que nós precisamos entender e não nos intimidarmos em ter atitudes relevantes no bem, em que a gente realmente demonstre sem medo as nossas opções. Coisas pequenas, coisas muito sutis, mas que denotam a nossa posição diante da vida, dessa existência, né? Situações assim muito, muito sutis, mas que são muito de grande valor para quem nos observa. Por exemplo, você está no supermercado, eu estava um dia desse e esperando um carro para que me ajudasse a levar as compras. Então, tinha uma fila para a gente esperar o táxi chegar. E estava chovendo. E aí, os que estavam sendo atendidos punham as compras no carro e deixavam os carrinhos todos no meio da pista, atrapalhando os carros que estavam entrando no supermercado. E eu estava vendo aquilo, eu falei, não está certo isso, né? Aí eu falei, e aí, Alessandra, como é que é? Aí eu fui, todo mundo olhando. Eu fui e falei, não está certo, o meu exemplo pode ajudar. Eu, na chuva, eu peguei cada carrinho, levei para o centro, onde era para ser colocado, e quando chegou a minha vez, eu coloquei as minhas compras e levei o meu carrinho lá para depois entrar no carro. Eu falei, é importante, coisa boba, eu não sou demais, por favor, não existe isso, é só esforço. A gente tem que atentar para as oportunidades. É quando cai uma fruta no chão e você fala, deixa para lá, não deixa para lá. Aquela fruta é um alimento e vai servir para alguém que vai escolher. Então, você coloca de novo na bancada. É quando chega alguém que você, um senhor que às vezes está lá conversando, pedindo uma informação, você usa daquele momento para você dar o seu melhor. Quando você chega no caixa, fala com a pessoa que está te atendendo mecanicamente, automaticamente, está pegando aquelas coisas para pôr no seu cesto. Aí você vira para ela e fala assim, mostrando que ela não é um número, ela é uma pessoa. Você fala, bom dia, tudo bem? Você está bonita, hein? Aquilo já enche a alma daquela pessoa e nos enche também de amor. A energia trocada, não nos esqueçamos disso. Somos energia, e a energia, ela é transmitida, e nós recebemos e transmitimos incessantemente. Então, é isso que é bonito, a gente passar a viver o Evangelho, e nos esforçarmos para isso. Tudo isso que nós estamos relatando, só tem uma palavra, esforço. E só significa isso, não significa que somos anjos, mas significa que estamos acordando. E isso é bonito, né? O estudo nos traz isso. E o nosso grupo unido nos fortalece. Muito bom. Alguém deseja falar, contribuir? Denise? Silvia, para falar com o Silvio, você estava falando do Harry Potter, Silvio, e para todos aqui, né? As Crônicas de Nárnia é um filme O seu som, trabalho em cima do Evangelho. Não está o som está um pouquinho cortado. Vê se melhora. Tira o vídeo para melhorar a conexão. Nós estamos sentindo falta também da fala do nosso irmão Lenilson, né? Melhorou, gente? Está quietinho. Melhorou agora? Melhorou. Pode falar, Denise, vamos escutá-lo. Então, Silvia, as Crônicas de Nárnia, todos aí, né, ela nos remete ao Evangelho. Não é um filme infantil, não, que as pessoas assistem, às vezes, algumas coisas, né, igual a Harry Potter, por assistir. Ali é uma luta contra o bem e contra o mal, e vem nos colocando, né, no caso, a figura de Jesus ali é o leão, que é o Aslan, para quem... E ali vem ensinamentos, né, como a luxúria, o egoísmo, o que vai causando. E ali, as várias moradas da casa de meu pai, cada parte de Nárnia vem numa casa. A casa da luxúria, onde as crianças entram. O que ocorre daquelas pessoas que querem pegar aquilo que não é seu.
o local da mesa, né, que tem as escadas, que é justamente onde estão todos ali congelados, que é um lugar feio. Então, vem passeando por vários locais até chegar, que ainda não saiu a quarta. Quem tem criança, né, quem tem adolescente, eu sou uma eterna adolescente, porque eu amo as Crônicas de Nárnia, Harry Potter, já assisti todos, mas é para os papais, para as mamães, para as vovós, né, que tem netinho, é um aprendizado muito bonito, são filmes muito bonitos, e que vale a pena assistir. Gratidão, meus irmãos, para completar o que a Silvia falou desse mundo infantil que alguns eu falo, né? Existem filmes, às vezes, que as pessoas nem assistem, até porque nem sabem quem foi o autor. Inclusive, As Crônicas de Nárnia, ela foi escrita por um pastor, por um cristão. Não, bonito é o conteúdo, é a mensagem, né? Tudo é válido. Quando nós nos enriquecemos conversando com um irmão de outra religião, mas com o coração abnegado, voltado para Jesus, o que importa é isso, né? É o coração. Nós não titulamos ninguém, não, né? Não tem religião, né? É interessante, as Crônicas de Nárnia, como é, não tem religião, ali não é tocada em religião. Ali eles pegaram alguns trechos bíblicos, né, e jogando ali em cima justamente para trabalhar o adolescente, né, da maldade, do lado que você escolhe, você está se falando, a evolução ela é crescente, você não está subindo e desce, né? Não existe isso, você está sempre, então você fica estagnado. E as Crônicas de Nárnia mostra isso. E a pureza da menina, que é a menorzinha, quem não assistiu pode assistir, ela tem a pureza, ela é a única que consegue enxergar o Aslan num momento difícil, que todos estão perturbados, com a mente perturbada. E ele diz, você me enxergou porque você é a única que queria me ver, de verdade. O teu coração está puro, sem maldade. Então, você consegue me enxergar e seguir aquilo que eu falo, né? Isso é muito interessante. Vale a pena assistir, gente. É muito bom, sim. Todos os livros, estudos, né? Tem um irmão nosso que ele sempre chega perto de nós, ele é de outra religião, e ele fala assim, Jesus te ama. E eu acho lindo, eu falo assim, que assim seja, muito obrigada. É a vibração, isso é lindo, pensa bem, ele podia chegar perto de mim para me ofender, para me magoar, ele fala que Jesus me ama. O que eu posso querer mais, né? Isso é que é bonito. Lenil, você queria falar conosco? Só um minutinho, gente. A Érica me mandou aqui no privado que a energia, a casa dele está sem energia, tá? Se o Jobert aí não aparecer. Tá, joia, muito obrigada. Você vê que os recursos que o Plano Maior usa para nos ajudar são múltiplos, né, Denise? É os filmes, é as séries, é os livros, tudo isso em conjunto para ativar dentro de nós esse olhar diferente para a vida. Eu acho As assim, músicas, né, Lenilson? as músicas. Você estava falando, eu estava aqui cantando, né? Um dia todos nós seremos anjos, gente. Isso não traz assim, isso mexe com as nossas emoções e ativa dentro de nós essa certeza que a gente é capaz, e a gente precisa disso. Porque para o espírito, quando ele decide encarnar, é uma decisão tão importante, e ele sabe, antes da gente estar aqui, a seriedade, como é que a responsabilidade da gente atingir, né, um padrão de atitudes, de pensamentos, não é fácil. Nesse mundo, né, que a gente recebe carga de todos os lados. Então, eu acredito que o Evangelho, ele foi... É como se fosse um barco que veio ajudar a gente, né, nesse caminhar, nessas ondas, né, nessas tempestades. O Evangelho faz um negócio fantástico dentro de nós, porque se a gente começar a pensar, a gente acreditava no inferno. E quando você vê, há muitas moradas na casa do Pai, muda toda a concepção de inferno, gente. Então, nós vamos ser responsabilizados pelas atitudes que a gente tomar, mas há sempre caminhos, né, recursos que vão nos ajudar a entrar numa outra faixa de vibração. Então, os vários mundos, eles entram nesse quesito, né, desses recursos que Deus tem para nos ajudar a nos recuperar e seguir adiante. Aí, às vezes, você pensa assim, poxa, eu vou para o mundo inferior. Puxa vida, isso é muito negativo. Mas você também pode pensar assim,
num mundo mais inferior ao que você está hoje, você pode ser, sabe o quê? Tomar uma posição de ser útil. Porque se você tem os seus problemas morais, mas o quanto que você já caminhou, olha quanto que você vai levar para o mundo inferior, não é isso? Soluções. Quantos nós não recebemos aqui de capela que vieram ativar, não é? Outros conhecimentos, outras situações. Então, assim, às vezes a gente fica preocupado, eu vejo assim no mundo espírita, assim, muita gente preocupada, assim, gente, tem um umbral, será que eu vou ter que passar pelo umbral? Você vai passar pelo umbral sim, gente. O umbral é necessário para qualquer mundo. Tem os umbrais lá de vários níveis. A gente vai passar. Qual é o problema de passar no umbral? Se você tiver com essa vibração, né, do evangelho, você vai passar pelo umbral, você vai ter sempre uma forma de você estender a mão ao outro, não é? São coisas que a nossa capacidade, que não é ainda maravilhosa, mas tem seu valor. Então, olhar esse capítulo e eu vejo assim vocês, olha, você é muita inspiração do que vocês falam. Cada um traz, não é, uma faceta do texto e vai nos ajudando assim nessa vibração. Então, às vezes eu estou aqui ouvindo vocês falar e dá vontade de sorrir, né? Por ver o quanto a gente tem trocado, né? Isso faz muita diferença. Então, há muitas moradas na casa do nosso Pai, né? E Deus, assim, eu vejo com isso como a misericórdia de Deus age, né? Para nos ajudar. Meu filho, a situação está difícil, mas, ó, se anima. Então, a misericórdia de Deus faz isso conosco, ativa, né? As possibilidades e uma coisa, assim, um sentimento que eu acho que é fundamental para cada um de nós, que esse texto traz, é a esperança, né? A gente precisa ter esperança para viver. A pessoa que não tem esperança, ela vai, né, se fechando, se entristecendo, e a gente não pode deixar se envolver por isso, não. Um dia todos nós seremos anjos. Maravilhoso, Lenilson, maravilhoso. Nós estamos, né, em processo de crescimento, nós estamos no subúrbio, onde tem franzinos, como diz aqui o texto, pessoas adoentadas, pessoas enfermas, pessoas que cometeram graves equívocos e estão cumprindo uma pena, mas nós temos a esperança, nós queremos o quê? Sanar essa dívida e crescer, sair desse hospital, sair dessa penitenciária por merecimento, sair dessa cidade onde a gente está, esse subúrbio, e passar para uma região mais bonita, mais florida. Então, esse é o caminho, a esperança. E quando você fala do umbral, é muito interessante também, por amadurecimento espiritual, nós entendermos que o umbral pode e foi e é talvez parte ainda da nossa caminhada, pelos equívocos que a gente pratica e opta, né? Mas que quando, sabendo disso, nós também podemos fazer opções melhores, e esse é o amadurecimento, porque quando a gente fala assim, você lembra dos planos superiores? Você os conhece? Lógico que não, eu não posso falar nada desses planos, eu não tenho conhecimento, eu não estive lá, mas eu sei dos planos inferiores, logicamente, porque por lá eu já passei, e estou aí num plano de provas e expiações. Então, o umbral já foi experiência nossa e a gente não sabe se ainda vai ser, né? Porque ali se encontra espíritos diversos, com equívocos diversos, dos mais ínfimos e pequenos aos mais graves. Temos os viciados, os drogados, os alcoólatras, temos os que suicidam, que é um vale
próprio, temos os que são fanáticos pelo sexo depravado, nós temos pessoas que se equivocam porque conceitos equivocados que lhe trazem remorso à alma, angústia, e eles se veem presos nessa angústia, nessa tristeza, pessoas que praticaram violência gravíssima contra outro irmão, homicídios, outros atos relativos. Então, há níveis e subníveis diversos no umbral, mas ninguém está desamparado. Não é um local, embora as vibrações baixíssimas e densas, que é difícil, mas ninguém está desamparado. Todos crescem na direção do Pai e ao redor do umbral, pertinho, que está perto da Terra, tem os postos de socorro com socorristas que estão atentos às almas que se arrependem e que buscam o amparo divino. Eles estão ali prontos para isso, são irmãos abnegados a nos socorrerem e a nos levarem a planos, a colônias mais elevadas que possam nos trazer o alívio da medicação, do passe, do tratamento espiritual para reerguermos a nossa alma em alívio do amor, da fraternidade, desses sentimentos que nos abraçam e nos fazem crescer. E é lindo isso, né? Nós vamos aqui relatar para vocês, com relação até essa música, e ao que foi dito aqui por todos os irmãos, de nós mudarmos o nosso olhar e vermos nas dificuldades alavancas propulsoras, né? Para um novo amanhecer, né? Porque a Terra, por exemplo, os materialistas, eles vão ver a vida como assim, ela se extingue, acaba tudo. Eles não têm essa visão do futuro, mas nós espíritas sabemos aonde vamos chegar e como queremos chegar. E a vida se renova incessantemente, com novas propostas, com novas possibilidades de crescimento em direção ao amor, ao nosso crescimento espiritual e moral, ético, em direção ao Pai, que é só amor e bondade, misericórdia, em direção a Jesus, que zela por esse crescimento. Ele fica feliz quando nós entendemos isso, né? Joubert, você quer falar conosco? Para finalizar aqui, que já está quase em cima, Isso. eu voltei. É o seguinte, o fato da gente conhecer o processo, está vivendo o processo. Isso é uma ilusão que a gente precisa desfazer. Né? Eu sou espírita, eu conheço todas as obras de Kardec, Chico Xavier, Divaldo e outros mais, e eu conheço todo o processo. Ok. Mas você vive todo o processo, então isso aí é um detalhe para a gente não se achar escolhido, superior ou alguma coisa do gênero. Eu queria voltar lá numa coisa que a Silvia falou, que eu sempre pensei nisso. Ela falou sobre o seguinte, a questão da... Ela falou, não, a humanidade, de maneira geral, fala isso, mesmo não sendo espírita. É a última chance, a última oportunidade, né? Assim, pegar o bonde que ele está andando, a Terra vai mudar. E eu sempre... E a doutrina nos dá a certeza de que não importa em que fase da Terra estejamos, né? E você pode estar encarnado ou desencarnado, doente ou são do corpo, pobre ou rico, presidiário ou solto, qualquer condição que você queira imaginar, em qualquer religião que você queira, ou você esteja numa fase de ateísmo, de questionamentos, não existe última chance. Deus é infinitamente amor e oportunidades e possibilidades. Então, a gente, assim, o fato da gente se preocupar de não perder o bonde da transição é porque a gente vai sofrer menos. A gente não vai passar pelo sofrimento de perder, como os egípcios ficaram aqui,
com a consciência absoluta de que onde eles estavam e para onde eles poderiam ir. Lá no Caminho da Luz, Emmanuel explica direitinho a civilização egípcia, por exemplo, das que vieram. Então, é bem interessante a gente... quem continuar ou quem for transferido para outro planeta ter a certeza de que nós somos eternos. E volta a música, a gente vai ser anjo, não importa o tempo. Mas o problema é que quanto mais a gente usar dos conhecimentos aos quais a gente tem domínio do conhecimento, não tá, que nós vivenciamos esse bem, a gente vai viver melhor, né? É melhor amar que ser amado. E aí já volta na prece do Francisco de Assis. Porque quando você ama, você já está no processo de sublimação, está vinculado, alinhado com o Pai, né? Eu prefiro ajudar do que ser ajudado. Não é por orgulho. A pessoa que ajuda também ela precisa ser ajudada. Mas quando você está no processo de ajuda, se colocar à disposição de ajudar, é outro patamar, é outro processo, né? É outro entendimento. Então, para que a gente possa escalar esses mundos que a doutrina nos mostra, e que o Pai nos oferece, a gente precisa estar alinhado com as leis morais que o Pai nos coloca, que estão em nossa consciência. Então, não precisa ser espírita, não precisa frequentar a casa espírita, não é esse que vai ser a salvação. É amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo. A pessoa entende, quando nós entendemos esse conceito e aplicarmos em todos os momentos da nossa vida, a gente vai avançar, entendeu? Acho que é isso aí. Também. Obrigada, Jobert, muito obrigada. Não existe a última chance, existe a chance, né? E a gente realmente, quando a gente vai despertando para esses valores, a gente sente alegria de fazer toda e qualquer atitude no bem, ajudar, servir, é como se a gente estivesse se servindo também. É uma alegria que não tem tamanho, né? E para que nós possamos encerrar o estudo, tem a história de Santo Inácio, nessa questão de mudar o olhar, né? Ele estava sendo levado pelos soldados, pelos centuriões, para Roma, e estava numa jaula, estava amarrado, apanhou, foi torturado, a caminho de Roma. E quando eles estavam chegando perto de Roma, numa colina, eles pararam para descansar um pouco. E aí Santo Inácio olhou para debaixo da colina assim, e viu toda a cidade de Roma linda, iluminada, com as luzes da época, mas maravilhosa, belíssima. E aquilo encheu o seu coração de esperança. E ele teve força para falar, oh meu Deus, obrigada. E começou a falar da Boa Nova. E aí o soldado, achando aquilo um absurdo, né? Virou para ele, os soldados, falaram assim, que isso, homem? Você está maluco? Você todo aí machucado, amarrado, caminhando para a morte terrível, porque nós vamos te levar para o circo, onde os leões vão te comer em público. E você agradecendo o Pai, agradecendo o quê? Aí ele virou e falou assim, se Deus nos proporciona essa beleza que estamos vendo aqui, o que a mim e aos meus irmãos está reservado na vida futura? Isso é fé. Então, que nós terminemos esse estudo com essa fé inabalável, que é apoiada na razão, na verdade, no estudo. Agradecendo a todos os irmãos que nos ajudaram a realizar esse estudo, né, Jobert? A todos os irmãos, a presença da nossa irmã Érica, que escondidinha aí está vibrando por nós, a todos que estão conosco, que é uma alegria muito grande, e agradecendo a vibração de todos e também dos nossos irmãos que não puderam estar conosco, né? Você quer falar, Jobert? Eu vou pedir para fazer uma prece para o filho da Renata, que não pôde participar,
E ela justificou no grupo o porquê, que o filho dela não está passando. Então, quem for fazer a prece... Pois não, nós estávamos sentindo falta dela, né, Gilbert? Que ela é muito participativa, que a Renata sinta a nossa vibração, nosso desejo de vê-la bem, o seu filho e todos da família, e todos das nossas famílias e todos do planeta. A Lucy vai fazer essa prece envolvendo a todos nós. Muito obrigada. Jesus, mestre querido, mais uma vez, Senhor, estudando dos teus ensinamentos, dessa tua palavra consoladora, que dirimiu as nossas dúvidas quando chegaste junto a nós, trazendo os teus ensinamentos, nossos pensamentos estavam confusos, e quantos de nós, Senhor, naquele momento, podemos assim compreender hoje aquelas palavras tão tranquilas e tantos ensinamentos. Senhor, quando nós nos reunimos para falar de Ti, os nossos corações ficam alegres. Nós esquecemos as nossas dificuldades, porque nos lembramos que Tu estás conosco. Nesse momento, nós podemos te sentir presente em nossa reunião. Nós estamos muito felizes pelo aprendizado de cada dia. E que, Senhor, nós possamos, então, ao caminharmos pouco a pouco, sermos gratos a Ti por tanta coisa boa que nos trouxe, por todos os Teus ensinamentos, agradecidos a Allan Kardec, que nos traz esse consolador que complementa aquilo que a gente queria acreditar. E agradecer ao nosso Pai de amor infinito por esse nosso planetinha azul, que é o nosso lar, a nossa escola, e que nós, Senhor, possamos, então, nesse momento, gratos, como estamos, sentindo paz dentro de nós, de pedir paz, então, onde ainda existe discórdia, de pedir, Senhor, que possa haver um pouco mais de entendimento entre os povos. E te fazemos um pedido especial, Senhor, pelo filho da nossa querida Renata. Temos a certeza de que nesse momento, sintonizada conosco, sintonizada contigo, ela estará recebendo essas bênçãos e essas vibrações que nós lhe enviamos nesse momento, e que tenha também a calma e a serenidade. Por tudo, Senhor, por tudo que nós recebemos a cada dia, pela certeza da sabedoria do nosso Pai, por termos entendido que Ele é amor, nós te dizemos, então, graças a Deus, despede-nos no teu santo amor. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado pelo carinho da prece. Agradecemos a todos um lindo domingo, uma linda semana recheada de oportunidades. Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo, gente. Um bom domingo. Tchau. Para todos nós.